Olá, tudo bem? Graça e paz. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, assim está escrito: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e que tornou a viver. Versículo 9: Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Isso foi dito, foi mandado João, que estava na ilha de Patmos, escrever, porque João foi mantido vivo para escrever um livro de Apocalipse, para ele escrever um livro do juízo de Deus, o livro da vingança de Deus. E este escrito foi a carta à igreja, aos irmãos que se reuniam, que congregavam como igreja em Esmirna, avisando que eles eram ricos, só que estavam vivendo como pobres, avisando que os da sinagoga de Satanás, que diziam judeus ou israelitas, não eram que mentirosos, eram religiosos, eram que sinagoga de Satanás. O que é sinagoga? O que era sinagoga? Era onde os líderes religiosos, os fariseus, os adoradores de Moisés, das leis mosaicas, se reuniam para sentenciar as pessoas, para condenar, para julgar, para escravizar as pessoas. E sinagoga, e Satanás? Por que sinagoga de Satanás? Satanás, o significado de Satanás é opositor, alguém que se opõe, alguém que é contrário. Por isso que Jesus disse no versículo 9 de Apocalipse 2, Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Aí eles pegam e dizem, está vendo? Sinagoga de Satanás, esses que estão por aí falando no YouTube, falando da graça de Paulo, indo contra os ensinamentos de Moisés, eles são Satanás. Eles estão em uma sinagoga. Não! Sinagoga são os religiosos, os líderes religiosos. Eles são Satanás, porque são eles os opositores da sã doutrina do Cristo ressuscitado. São eles que são contrários aos ensinamentos de Paulo. E Paulo não ensinou pela vontade própria. Paulo falou, tudo que Paulo falou foi pela inspiração, pela revelação do próprio Deus. Quem falava pela boca de Paulo era o Espírito da graça. E o que está por aí? E o que Lutero fez? E o que Constantino fez? E o que o do chapelão faz? E o que o dedinho faz? Eles se opõem aos ensinamentos da sã doutrina. Praticando o quê? Obras de Moisés. A prova maior que eles são Satanás, a prova maior que eles são opositores, que eles são contra Jesus, é os ensinamentos deles. Levando as pessoas às práticas do antigo pacto, do antigo mandamento, das ordenanças de Moisés. Eles não respeitam, eles não aceitam o que Jesus fez naquele madeiro, o que Yeshua fez naquele madeiro. Porque Yeshua, quando disse Tetelestai, está consumado, Yeshua resgatou todos daquela época, os que estavam escravizados nas leis mosaicas, e os trouxeram para a graça de Deus, para viverem em novidade de vida. E o que esses malditos religiosos, líderes religiosos fazem? O que esses mentirosos fazem? O que esses ladrões fazem? O que esses enganadores fazem? Levam as pessoas às práticas das maldições. Então eles chamam de igreja o lugar que eles frequentam, mas não, o lugar deles é sinagoga, porque eles pregam Moisés.
A sinagoga era o local do encontro para fazer a leitura da Torá, do Pentateuco, das leis mosaicas. E o que é feito dentro desses lugares chamado igreja? A leitura de Moisés, as práticas, as ordenanças, os mandamentos mosaicos. Então não são igrejas o que você vê por aí. Igreja fulano de tal, igreja tico-tico com sal, igreja mingau com pimenta do reino. Não. Isso daí são sinagogas disfarçadas. Aprenda isso. De agora em diante, entenda. Sinagoga é local de leitura das leis mosaicas. Dízimo, batismo, comer pão, beber suco, apresentar criança, subir monte, buscar Deus em templo. Só se faz isso em sinagoga. Onde os judeus, até o dia de hoje, eles não acreditam que Yeshua veio, que Jesus veio. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam que Yeshua, ou Jesus de Nazaré, ou o Filho do Homem, o nome que você quer chamar, ainda não veio, não foi crucificado. E diz que ele era, tem uns que falam que ele era um simples profeta. Eles não acreditam que ele veio como Filho de Deus, sendo que o que estava dentro daquele véu era o Espírito de Deus. Porém, ele veio como Filho de Deus. Eles não acreditam nisso. Então, o que você vê por aí, quando você passar na placa e você vê escrito Igreja Tico-Tico com Mingau, não entenda aquilo como igreja, porque igreja, eclésia, tirados para fora. Eclésia, a igreja de Cristo, é tirados de dentro dos alçapões das arapucas para seguirem o Cristo ressuscitado, para serem conduzidos pelo Espírito do Senhor. Isso é. Então, sinagoga de Satanás nada mais Jesus quis dizer dos fariseus, dos líderes religiosos naqueles dias. Nada mais que isso. Se falarem alguma coisa além disso, estão te enganando, estão mentindo para você, dizendo que Satanás é um ser. Não, Satanás eram os fariseus, os saduceus, os escribas, os líderes religiosos que rejeitavam os ensinos de Jesus de Nazaré e dos discípulos. A mesma coisa hoje, sinagoga de Satanás, são esses por aí que dizem serem líderes, ensinando as suas ovelhas a não assistirem os pregadores do YouTube, a não acompanharem eles, porque esses pregadores do YouTube são Satanás, são demônios. Eles é que são, porque nós falamos da sã doutrina, nós não devemos nada a ninguém, a não ser o carnê da Casa Bahia, a não ser a prestação do mercadinho do seu José. Fora isso, mas biblicamente nós não devemos nada para ninguém. Conhecimentos bíblicos, nós não precisamos de ninguém. Eu não preciso assistir canal de fulano, de ciclano, não. Porque o Cristo, o Espírito da Graça, coloca aqui o entendimento. Ele tem colocado aqui já tem anos. Já tem alguns meses que ele vem colocando. Então eu não preciso mais assistir vídeo de ninguém. Ah, fulano de tal falou uma coisa nova. Basta eu ir lá na Bíblia e conferir. Ah, fulano está falando mal do outro, porque basta eu ir lá e conferir. Por que você não fala de João Calvino? Porque ele leu a Bíblia. Por que você não fala do Arminiano? Porque ele leu a Bíblia. Por que você não fala de Lutero? Porque ele leu a Bíblia. Por que você não fala do pregador Tico-Tico no Fubá? Porque ele leu a Bíblia. Por que você não fala do pregador lá de Manaus que está falando? Porque ele leu a Bíblia. Então eu não preciso. Você pode até ouvir para prestigiar alguém, mas dizer que você vai precisar de ouvir o que eu estou falando para você? Claro que não. A partir do momento que você deixar sua preguiça de lado, deixar essa moleza de lado e começar a examinar as escrituras, você vai entender também. Da mesma forma que eu entendo e eu venho entendendo, você vai entender. Da mesma forma que Geraldo Moraes entendeu, o irmão Elcio, os outros que estão por aí pregando, anunciando a graça, você também vai entender da mesma forma. Ou até além. Porque para nós não é tudo que está sendo revelado, é de pouco em pouco, de degrau em degrau. Assim é como está crescendo o nosso entendimento na graça de Deus. Amém? Então, sinagoga de Satanás não é nada do que eles andam falando por aí. Sinagoga era onde faziam as leituras da lei de Moisés e Satanás os opositores. É o que acontece nos dias de hoje. Não tenham isso como igrejas. O nome dessa placa, dessas carniças por aí, não tem nada a ver de igreja. São sinagogas de Satanás. E os Satanás são aqueles que estão atrás de um púlpito, que está em cima de um altar. Eles é que são Satanás, porque eles estão se opondo à sã doutrina, a graça pregada por Paulo, a graça que está sendo divulgada hoje no YouTube. Amém? Graça e paz
Se foi útil para você, dê um joinha, compartilhe esse vídeo com quem você quer que assista e se não é inscrito, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.